Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 26 de agosto de 2021, uma quinta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e que você tenha uma vida maravilhosa, um dia especial, memorável, inesquecível, porque é o dia que o Senhor preparou, porque é o dia que o Senhor concretizou, porque é o dia em que as suas misericórdias já se renovaram sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre a tua história de vida, em nome de Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, mais uma vez meditando um pouquinho, cada dia um trechinho, de maneira linear, carreirinha, sistemática, né? De maneira seletiva, pegando todos os versículos de cada capítulo da Bíblia, né? Já estou há bastante tempo fazendo isso, estamos em Mateus agora, já estamos no Novo Testamento e estamos em Mateus capítulo 26. Falei para você que Mateus capítulo 26 fala da humanidade, a humanidade em relação às suas características, em relação a aquilo que nós chamamos ao Estado de Direito. Nós temos toda a liberdade de fazermos aquilo que nos propusermos a fazer. Então você tem Maria de Betânia, você tem Judas, tem o próprio Pedro e depois você tem o próprio Senhor Jesus. Cada um deles representa uma característica da humanidade, né? E eu poderia ainda falar do Sinédrio, o pessoal que está ali, como eu já tenho falado esses dias, né? O que significa o Sinédrio, qual era a cultura do Sinédrio, a tradição, o que a palavra de Deus fala a respeito, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mateus capítulo 26, versículo 57, bom dia a todos que estão aqui, Bispo Antônio, sua família, seus queridos, sempre orando pelo Felipe Eduardo, também toda a família, o Senhor esteja sobre a tua vida, também Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, Deus abençoe, minhas tias Rosália, Alzira, um beijo para vocês. Seu João, Dona Dália, estou orando pelo Senhor. Seu João, Deus abençoe, o Senhor te cure, te dê saúde. Também o seu Toninho, Dona Nadir, meus pais, meus tios, todos, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um. Amanda também, um beijo, Amanda. Fábio, orando também pelo seu filhinho Luquinha, que está aí com uma gripe e tudo, está com febre, e nós estamos orando também, que o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus também, sobre a sua vida e também sobre a sua casa, a sua família, todos que estão conosco aqui em comunhão. Nós nos reunimos para celebrarmos a palavra do Senhor, para aprendermos da palavra do Senhor, para celebrarmos a nossa comunhão e ao mesmo tempo clamarmos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos. Pastora Mara também, Deus abençoe, seu Ulisses, esposa, netinhos também, Milena, Douglas, Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, sua casa, sua família e todos que estão conosco. O Senhor esteja, Wesley, Elô, filhos, também Rosa Araújo, tem orado por você, pela tua casa, pela tua família, Deus abençoe também vocês todos. Jadson, beijo para você, Ana Paula, toda a família, João, Roseli e toda a sua casa, toda a família, um beijo para todos, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, todos, Dona Efigênia, seu Augusto, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um, e seja um dia muito especial, uma quinta-feira maravilhosa para todos, em nome de Jesus. Quero ler então Mateus capítulo 26, do versículo 57 em diante. E diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Para você ter uma ideia, as testemunhas eram tão falsas que não convenciam nem o próprio sinédrio que havia, né, corrompido essas testemunhas para falar contra Jesus. Veja só em que nível estava esse julgamento. Mas afinal compareceram duas
Eu já falei para você, segundo a tradição, estava errado. Não era 2, pelo menos 3 ou mais. Por quê? Porque era um pecado, vamos chamar assim, era um crime capital, era um crime de blasfêmia, né? Então, era um crime, aos olhos do Sinédrio, um crime religioso. Desculpe. Era um crime religioso. Então, era necessário ter mais embasamento, mais argumentação, né? Como eles chamam, probatório, né? Para que pudesse configurar um crime de alto nível, vamos dizer, de alta periculosidade. Qual era? Blasfêmia. Mas a blasfêmia não poderia ser motivo para a morte de Jesus, porque o Sinédrio não poderia, né? Poderia julgar, poderia, assim, sentenciar com algum tipo de flagelo, prisão, mas não a morte. A morte só o governo romano poderia fazer. Ainda que houvesse uma blasfêmia direta contra Deus, mesmo assim, eu falei para você da história de Estevão, Atos capítulo 7, mesmo assim não era... deveria ter pedido uma ordem para Pilatos, o procurador da época lá da região, e que não poderia ser efetuado pelos judeus, não obstante os judeus estarem, né, com todas as peças acusatórias, mas quem mataria de fato, né, quem levaria à morte seria o soldado ou o grupo de soldados romanos, não judeus, tá? Os judeus não poderiam, a lei não permitia isso, a lei romana não permitia isso, tá? Então vamos lá. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas. Mas afinal compareceram 2, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Então, e outra, o sumo sacerdote, ele não julgava. O sumo sacerdote, ele tinha um posicionamento de, vamos chamar assim, de aferição das peças probatórias, das peças de acusação e das peças de defesa. Você perceba que ninguém se levanta para defender Jesus. Uma outra coisa errada, deveria haver alguém, né, que a gente chamaria hoje de advogado de defesa, né, ou um testemunho, ou um familiar, ou um amigo que pudesse falar em favor desse réu, né? Então você não tem isso, você só tem as questões acusatórias, as peças probatórias, as peças de acusação, tá? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Quer dizer, todo aquele julgamento estava completamente orquestrado, completamente, eu poderia chamar de viciado, né? Era um julgamento viciado, não haveria como Jesus ser inocentado, porque o objetivo deles era matar Jesus. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? A gente leu, e eu falei a respeito ontem, sobre vários textos que falam sobre o Sinédrio, as particularidades do Sinédrio, por que existia o Sinédrio, não obstante Sinédrio ser uma palavra grega, porque ela foi configurada dessa maneira, de maneira, vamos chamar assim, como um poder judiciário, principalmente naquela época do Império Greco-Macedônio,
tá? Que foi quando esse sinédrio tomou um corpo, né, que a gente chama de período intertestamentário, né, entre o Antigo Testamento, Malaquias, e Mateus, que são 400 anos. Né? Dentro disso você tem o Império Macabeu, que foi liderado e foi iniciado por Judas Macabeu, quando se levantou em guerra contra Antíoco Epifânio, quando Antíoco Epifânio, né, ainda Império Greco-Macedônio, ele pegou e entrou no templo. Eu já te contei toda a história, o que significou aquilo. E por causa disso foi um levante muito grande e os macabeus tomaram conta daquela região, né, claro, sob o Império Grego. Daqui a pouco começa o Império Romano, né, 50 anos antes de Cristo, mas você percebe o quê? Percebe que esse sinédrio tomou esse corpo nessa época. Falei para você, Sinédrio tinha um sinédrio maior, o grande sinédrio, 71 componentes, e tinha um sinédrio menor, de 23 componentes, que era o sinédrio local, como se fosse instância, a primeira instância. Enquanto o sinédrio, no nosso vocabulário hoje, significaria o Supremo, né? Então, todas as pendências, todas as questões mais difíceis ia para o Supremo, ou seja, para o Sinédrio maior, e não ficava no Sinédrio menor. Mas as questões de comunidade, do dia a dia, da vida do povo, esse Sinédrio menor de 23 pessoas arbitrava, tinha autoridade para arbitrar. Geralmente esse Sinédrio menor era composto por fariseus e anciãos. Não obstante o fariseu também ser ancião. Então, fariseus, escribas, anciãos. Tinha sempre um representante do templo. Sempre havia duas, três pessoas que representavam a aristocracia sacerdotal, que geralmente eram convidados ou eram convocados para estarem ali, vez por outra. Mas era vamos dizer assim, era uma instância mais fácil. É como a gente poderia falar hoje de pequenas causas, né? Que é mais fácil, é mais simples, menos burocrático. E tinha o Sinédrio Maior. Esse Sinédrio Maior geralmente era presidido, geralmente não, na totalidade das vezes, era presidido pelo sumo sacerdote. Só que o sumo sacerdote não fazia isso que ele fez com Jesus em outras audiências. Ele próprio não ficava indagando o réu, né? Mas sim todo o grupo, né? Não uma pessoa. Então você perceba aqui que está tudo fora da legalidade. Era noite, era semana de Páscoa, não poderia fazer, era sexta-feira também não poderia fazer, de quinta para sexta não poderia fazer. Por quê? Porque era um dia antes da Páscoa, não se julgava ninguém entre quinta e sexta-feira por causa do sábado, se julgava durante todos os dias da semana, menos quinta, sexta, sábado, porque não podia, não era proibido. Então você tem toda uma série de erros de conduta, né, no sentido legal, muito grande. Eu não vou falar nem no sentido espiritual ou moral, mas no sentido legal. Então você tem toda essa situação. E a gente leu, eu falei para você, João capítulo 11, versículo 49, que Caifás fala da sua boca que era necessário Jesus morrer pela nação e pela humanidade. Depois a gente leu Números 11, 16, Êxodo 18, que fala sobre... Êxodo 18 eu vou até ler de novo, que é o conselho do sogro de Moisés, Jetro, falando sobre isso que chamaria mais tarde Sinédrio. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou seja, em outras palavras, o próprio Jetro está aconselhando Moisés a estabelecer instâncias, né, de julgamento para aferir as causas da comunidade, mas de maneira fácil, simples, rápida, né? Que não ficaria tomando o tempo de todo mundo e cansando todo mundo, né? Aí depois tem Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, tomai-vos
homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. E depois eu li vários textos a respeito, e eu quero ler esse aqui que eu acho que eu não li ontem, que é 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 5, que diz assim: E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Olha o Senhor aferindo, o Senhor respaldando, referendando a autoridade desses homens, né? Desses julgadores, desses juízes. Diz aqui: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá e alguns dos levitas, sacerdotes, chefes dos pais de Israel. Aí você está percebendo o que compunha o Sinédrio, né? Chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais. E voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade, coração íntegro, e em toda a diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos. Claro que Deus aqui está falando o quê? Que existem níveis de cumprimento de regras, né? Então tem lei, tem mandamento, tem estatuto e tem juízo. Admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá, tá vendo? Aqui o sumo sacerdote sempre presidindo. Presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, quer dizer, representa aquele sinédrio menor. Líder da casa de Judá em todo o negócio do rei. Quer dizer, as questões mais, vamos chamar assim, mais sociais, mais políticas, a gente chama isso hoje de cível, né? As questões mais da vara cível, né? Ficaria dividido assim. E também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Olha como Deus termina esse pedaço. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Não é bom porque é uma pessoa altruísta, é uma pessoa que faz assistência. É bom porque cumpre a palavra de Deus. O bom na Bíblia não é porque ele é bonzinho. Ele é bom porque ele observa, ele vela sobre a palavra e a lei do Senhor. Esse é bom, entendeu? E que cumpre começo, meio e fim. Lembra que eu sempre falo para você, ler, lerá. Ou seja, no hebraico o que significa esse ditado? Que você tem uma missão, então cumpra cabalmente, vá até o fim. Eu sempre falo para as minhas filhas, né? Em casa, a gente conversando, às vezes fazendo alguma coisa, eu sempre falo, por favor, eu prefiro me disciplinar a não começar alguma coisa que eu acho que eu não vou terminar. Eu só vou começar se eu terminar, né? Então, é uma cultura bíblica. Por isso que Jesus fala, tetelestai, está consumado. Ou seja, eu vim com uma missão, eu me propus a viver essa missão, eu me entreguei por essa missão e agora eu estou, como é que fala? Eu estou fechando, né, esse ciclo da minha vida. Tetelestai, está consumado. Então é exatamente o que Deus está falando para esses juízes. Se proponham a ser, cumpram com o ministério de vocês, em outras palavras, né? Cumpram com o ministério de vocês, mas façam como se vocês estivessem fazendo no meu lugar. E eu estarei com os bons, ou seja, aqueles que levarão a bom termo, aqueles que vão até o fim, cabalmente falando. Entendeu? Dentro dessa lógica, agora a gente entende o que significou o julgamento de Jesus no sentido didático, no sentido de tradição, de história. Foi um julgamento completamente
subornado por tudo e por todos. Aqueles que estavam ali estavam só com o objetivo, matar Jesus. Não queriam saber se Jesus era culpado ou inocente. Não queriam nem ouvir Jesus. E o projeto deles era que, após todas as festividades, eles pudessem matar Jesus. Entenderam? O projeto deles era matar Jesus, se possível, antes da Páscoa. Só que a Páscoa já estava na sexta-feira. Então talvez, isso sou eu que estou falando, talvez eles estivessem preparando para matar Jesus após, mas não tinha jeito, porque a convulsão social, ela estava iminente. Jerusalém estava lotada. Todos os governos estavam ali. Fossem os governos territoriais do local, fossem os governos circunvizinhos, o próprio Herodes estava ali, como também o governo romano, porque Pilatos também estava lá. Então era uma questão muito séria, muito crucial, terrível, trágica. E a palavra do Senhor, eu quero ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 14, o paralelo dessa história em Marcos, capítulo 14, do versículo 53 em diante, diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas, quer dizer, o grande sinédrio. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Eles queriam de todo jeito, mas as pessoas que eles haviam catequizado para testemunhar, elas não estavam tão coerentes, tão conscientes do que estava acontecendo. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada responde ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, dar-lhe murros e dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Aquele Jesus, que havia andado com aquele povo durante 3 anos, dia e noite, sido instrumento de cura, de libertação, de multiplicação de pães, de peixes por 2 vezes, alguém que estava disponível a todos. A tradição ensina que quando o réu era levado para esse julgamento, geralmente eles cobriam o rosto com um pano. Por quê? Porque iam bater nele, porque iam esbofeteá-lo, iam chicoteá-lo. Então o flagelo era extremo. Só que eles ficavam zombando de Jesus, batendo em Jesus e falando: Profetiza! Quem é que te bateu? Revela agora! Você não é profeta? Em outras palavras, fala quem te bateu. E esmurravam Jesus, cuspiam em Jesus, batiam, esbofeteavam Jesus. Esse homem, que agora estava ali, apanhando o Filho de Deus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se de si, se fez pecado, se fez maldição, se fez iniquidade pelas nossas vidas. Como diz Isaías 53,
o castigo que nos traz a paz está sobre eles, sobre ele. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando você começa a pensar, e é saudável que pensemos, dá um aperto no coração, porque ele não teve nem voz, e não quis ter voz. Porque a Bíblia fala aqui depois, num certo momento, Isaías 53, que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ou seja, os seus algozes ali estavam com o objetivo de matá-lo, como no matadouro. Ninguém que leva um animal para o matadouro pergunta para o animal se ele tá bem, se ele não está bem, vai matar ele, vai, né? Então, exatamente da mesma maneira, o Senhor Jesus se entregou em silêncio e sofreu o que sofreu, para que eu e você pudéssemos pensar e entender o que significa o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele. Então, quando Jesus começa a ser esbofeteado, cuspido, zombado de todas as maneiras, sofrendo, sentindo dores, com certeza, em alguns momentos gemeu, não porque quisesse gemer, não porque queria fazer, né, a firula, não, é porque estava doendo muito. Às vezes a dor é por causa da dor mesmo, e o gemido é por causa da dor. Mas ele gemia ali, por mim e por você. A dor que ele sofreu, num altíssimo grau, foi por mim e por você. Depois eu vou passar por esse texto, mas só para você lembrar de que Pilatos ordenou que ele fosse açoitado. E Pilatos sabia que ele era inocente. Mas, por uma conveniência política, aliás, todos aqui estão em conveniência política. Todos sabiam que Jesus era inocente. O próprio Caifás sabia. Ou seja, na figura espiritual, né, do cordeiro, esse cordeiro era sem mácula. Era, é e sempre será sem mácula. Então Caifás sabia quem era Jesus. Mas por conveniência, porque Jesus estava ameaçando os seus negócios, porque Jesus estava ameaçando, não que Jesus quisesse ameaçar, mas ele sentia em Jesus um opositor aos seus negócios, ao seu governo, à sua autoridade política diante do Império Romano. Pilatos também por uma conveniência, porque todos os lugares que Pilatos passou anteriormente, diz a história, que Pilatos foi um homem muito cruel, mandou matar muita gente, e o Império Romano não gostou. Então, Pilatos estava naquela região como se fosse uma, vamos dizer, uma última chance. Ou você dá certo aqui, ou eu vou te tirar desse ofício. Então Pilatos estava ali e ele não poderia mais, né, estar envolvido em alguma intriga, crítica, conflito, armado, qualquer coisa que o valha. Então todos ali se aproveitaram daquele momento para que Jesus pudesse ser, né, vamos chamar assim, atrair todos os holofotes para ele. Mas a Bíblia diz que Pilatos mandou açoitá-lo. Eu vou te passar um número técnico. De todos que passavam pelos açoites romanos,
40% não chegava a sequer terminar a sentença porque morria nos açoites, de tão cruel que era o açoite. E Jesus foi açoitado no número necessário que era, os romanos tinham um número para isso. E Jesus permaneceu vivo e foi até a cruz. Então, quando nós servimos ao Senhor Jesus, e quando Paulo diz, né, fala lá em 1 Coríntios 15, que eu prego Jesus crucificado, o que ressuscitou. Então, nós pregamos o Jesus crucificado. Por quê? Porque na sua cruz nós fomos libertos. Na sua morte nós fomos reconciliados com a vida, com a saúde da vida. Na sua morte nós fomos estabelecidos em vida, vida abundante e vida eterna, se quisermos. Então, Jesus estava num momento muito difícil, mas ele estava consciente daquilo que ele estava passando e que passaria ainda. Em nenhum momento ele pestanejou, em nenhum momento ele quis voltar atrás, em nenhum momento ele se desanimou, mas ele foi lerra para cumprir o seu objetivo. Como diz Michael W. Smith numa música, né, dele, que eu acho muito bonita, ele fala a obstinada razão de viver. Qual era? Se entregar por mim e por você. Ele foi obstinado até o fim e morte de cruz. Então, a nossa vida, a nossa fé, depende única e exclusivamente dessa entrega de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, homem. Porque como homem, ele foi levado até o fim da sua morte, para que ele pudesse ressuscitar e para que ele pudesse vencer a morte, tragar a morte pela vida, vencer a morte pela vitória. E que vitória é essa? É a vitória da vida eterna, coroada e estabelecida em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. Então, tudo isso que Mateus, está quase acabando o livro de Mateus, fala a respeito desse rei, o rei de um reino eterno, o rei que aumenta o nível, o padrão de entrega é aumentado em Jesus Cristo, ele aumenta a régua, ele sobe a régua, no nível de santidade, no nível de compromisso. Então nós, como servos dele e como discípulos dele, não podemos ser menores do que isso. Não obstante, nós sabemos no nosso dia a dia que nós somos menores, mas a gente não deixa por menos. Senhor, me perdoa, eu quero ser melhor. A Bíblia fala que eu preciso buscar a perfeição. Sede perfeitos porque eu sou perfeito. Sede santos porque eu sou santo. Ainda, como diz Paulo, ainda que eu não tenha chegado à minha soberana vocação, eu prossigo para o alvo dessa mesma soberana vocação. Então, nós temos um compromisso com Deus, de expressarmos, refletirmos exatamente esse servo, expressarmos exatamente esse ministério. Porque ele não falou nada? Porque ele foi para reconciliar. Porque ele foi ali para conciliar, porque ele foi ali para quebrar o muro da vergonha, do conflito, da intriga, da intimidação, para trazer paz. O príncipe da paz, o Deus forte e poderoso, aquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Puxa, que texto maravilhoso. E como ele fala para nós, né? Porque quando a gente começa a pensar naquilo que ele sofreu, de fato, dentro de toda a tradição histórica, eu tenho certeza que coisas que Jesus sofreu, que nem os evangelhos quiseram tocar no assunto, mas nós vamos saber um dia lá com ele no céu.
o quanto ele sofreu. Porque, segundo conta a tradição, os soldados romanos não tinham moral, não tinham nada. Eram pessoas completamente abrutalhadas, broncas, e que descontavam nos criminosos os seus ressentimentos, os seus dissabores. E os criminosos não passavam sei lá, saco de pancada. Então, eu tenho certeza no meu espírito que Jesus sofreu muito além daquilo que a palavra está falando. Mas não tem problema. O que a palavra fala é suficiente. Ninguém está falando para falar mais. Ninguém está tendo uma outra revelação, não é isso não. Eu só estou falando que a crueldade foi ao último nível. E quando nós padecemos pelos nossos problemas, nossas dificuldades, o nosso cotidiano, o peso do dia, o desânimo, o desapontamento, a frustração, a tristeza, a angústia, a aflição, né? Muitas vezes a insegurança, a convicção sobre a nossa fé, uma série de coisas, claro, estamos passando um momento crítico, pandemia, desemprego, inflação, os conflitos aí na política, tudo que está acontecendo, mas tenha bom ânimo, calma. Ele já venceu. Ele já cumpriu. Tetelestai, já consumou todas as coisas. Lech Leha, ele cumpriu com tudo aquilo que era necessário. E ele nos exorta falando o seguinte: tem de bom ânimo, eu já venci. Então é isso que nos anima. E é isso que nos faz levantar, suplantar os nossos próprios limites, sabendo que ele, nos seus castigos, naquilo que ele sofreu, ele derramou a paz. E que você seja impregnado, transbordado nessa paz, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Colocar tudo isso diante do Senhor? Glória a Deus, teus pedidos, tua casa, tua família, os teus queridos, você que ora com a foto, você que ora com o nome, como eu faço, eu vou escrevendo os nomes. Deus abençoe você e nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. Ele já ressuscitou. A quem procurais, como diz os anjos lá para aquelas mulheres? Aquele que vive, ele não está entre os mortos, ele ressurgiu, ele ressuscitou. É esse Deus maravilhoso que se fez fraco, padeceu, morreu, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Isso precisa invadir o teu coração, invadir todo o teu cotidiano, teu dia, as tuas tarefas, a tua responsabilidade em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é tão maravilhosa, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos edifica. Ela nos propõe uma caminhada com o Senhor em vida, em alegria, em disposição. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos no nosso espírito, na nossa mente, no nosso emocional, no nosso psicológico. Senhor, fortalece o nosso corpo, o nosso organismo. Ó Deus, a nossa imunidade, que o Senhor possa transbordar de vida, trabalhar a nossa resistência orgânica, mental, emocional, para sermos visitados pelo Senhor na tua plenitude e vivermos exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável. Senhor, derrama-te sobre cada um que está aqui, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com o teu poder, com a tua glória. Move-te dos céus, visita, ó Deus, o nosso corpo, a nossa mente, ouvidos, olhos, coração, artérias, veias, células, tireoide, pulmões, pâncreas, rins. Recebam a vida, recebam o mover do Senhor, diagnósticos,
nós colocamos diante do teu altar. Senhor, derrama-te com o teu poder de vida, de saúde, cura, liberta, altera, diagnósticos, vereditos médicos. Nós estamos diante do Senhor, o doador da vida, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que vê e cura e traz a sua saúde. Derrama-te sobre nós, visitando o corpo, visitando as taxas, visitando o sangue, em nome de Jesus. Derrama-te sobre os nossos queridos, aqueles que ainda estão passando pela pandemia, que o Senhor esteja guardando, protegendo, curando, visitando. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país, um momento tão crítico, tão terrível, de tantas más notícias, mas que o Senhor em tudo, as tuas boas novas, as tuas boas notícias façam a diferença. Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa terra, compadece-te, ó Deus de nós, liberta-nos, quebra a maldição, traz a tua vida. Nós te clamamos pelo nosso país, pelo nosso povo. Ó Deus, perdoa-nos no nosso pecado em nome de Jesus. E quanto a nós que estamos aqui, Senhor, um dia maravilhoso, uma quinta-feira especial, boas notícias, tarefas, responsabilidades, realização, conquistas, vitórias. O Senhor nos faça prosperar em todos os nossos caminhos. Sejamos bem-sucedidos e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, tua quinta-feira, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, quinta-feira maravilhosa, especial, inesquecível, memorável, e até amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Amém? Beijo, Bispo Antônio, Deus abençoe o senhor, toda a sua casa, família, pastora Mara também, Deus abençoe a todos, minha tia Alzira, minha tia Rosária, meus pais, todos, a bênção, a presença, o poder de Deus, o mover do Senhor sobre a tua vida, e você tenha um dia maravilhoso. Deus abençoe, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.